A graça e a paz de Jesus. Podemos sentar, queridos? É um prazer, uma honra muito grande estar aqui com os amados, agradecendo muito a Deus pela presença dos nossos visitantes e pela honra que vocês trazem para nós. Nós estamos nesse trimestre, nesse segundo trimestre, estudando sobre os nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e tudo que eles produziram através da fé deles. E são estudos bastante interessantes, Nós estamos abordando temas também que são sensíveis, e isso nos traz um aprendizado muito grande. E uma das coisas que nós aprendemos é que Deus não esconde os erros deles na Bíblia. Quando eles cometem erros, esses erros são apontados, para que nos tragam ensinos. Porque eles são tão humanos, foram tão humanos quanto nós somos hoje, Sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos erros. E aqui o Senhor tenta, de alguma maneira, nos ensinar, nos mostrar a verdade dele. Amém? Então hoje nós estaremos vendo essa lição aqui, a lição de número 3, o estudo que nós fazemos através da revista da CPAD, E hoje nós estaremos falando sobre a impaciência na espera do cumprimento da promessa. O texto áureo nosso está em Gênesis capítulo 16, verso 2, que diz assim: E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. A nossa verdade prática é a seguinte, vamos até ler juntos, é importante isso. Vamos lá? A impaciência é antagônica à fé, por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com as suas promessas no tempo certo. Amém? Paciência é antagônica, ou seja, é o contrário da fé, ela se opõe à fé. Nossa leitura do texto de classe está em Gênesis capítulo 16, a partir do verso 1, vou pedir para Valéria, se você pode ler para nós. Ora, Gênesis 16, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo,
e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laí-Roi, eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Amém. Qual é a palavra-chave da lição de hoje? Impaciência. Impaciência. E todos nós somos sujeitos a ela, né? E aqui nessa primeira introdução que nós temos, assim como Abrão e Sarai, todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins. E aqui, meus irmãos, a decisão precipitada gerou conflitos familiares profundos e duradouros. Agar, ao engravidar, passou a desprezar Sarai. Então nós temos, eu vou perguntar para cada um aqui, cada um tem sua própria experiência. No meu caso, eu tenho várias experiências de desvios que eu cometi e sofri as consequências desses desvios. Então a gente precisa prestar muita atenção, meus irmãos, e quando tudo que nós formos fazer na nossa vida, tudo aquilo que a gente for realizar, tudo aquilo que a gente projetar, nós temos que fazer isso segundo a vontade de Deus, obedecendo às estratégias que Ele nos dá e obedecendo à direção que Ele nos dá. Por isso, o que acontece hoje são os resultados negativos que nós temos em vários setores da vida, né? Famílias destruídas, né? Temos pessoas hoje sofrendo de toda a sorte de problemas, de lutas. Esse mundo, ele já não precisa de nenhuma ajuda nossa para produzir sofrimento. Amém? Então a gente precisa atentar. Eu vou fazer determinada coisa, seja da mais simples à mais complexa, não importa. Você tem um ideal na sua vida, você tem uma meta, você tem uma direção de Deus, obedeça à direção que Deus está te dando. Amém? Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O pai da fé e a tentativa dele de ajudar a Deus. Muito comum, né? Muito comum. Deus te faz uma promessa, e aí a promessa, como 100% das promessas de Deus, segundo a nossa maneira de ver, são demoradas, porque segundo a maneira de Deus ver, não, ele está sempre no horário. Deus sempre está na hora certa. Ele não falha. Mas nós, apressados como somos, né? Deus está demorando, deixa eu dar uma força aqui. E aí nós vamos ver o pai da fé tentando ajudar Deus. Então, um plano para ajudar a Deus. Sarai, observando a idade avançada do esposo e dela, e a sua esterilidade, sugeriu que Abraão se unisse a Agar. A gente precisa aqui colocar um contexto, porque às vezes a gente culpa Sarai, não estou tirando dela o fato que ela errou, ela e o marido. Mas existe um contexto, irmãos, que a gente precisa prestar atenção no contexto. O que motivou Sarai a tomar a atitude que tomou? O que foi que motivou Abrão a aceitar a sugestão de Sarai? Né? Então vamos lá, vamos entender isso aí. Sarai estava sob forte pressão, não somente pela demora do cumprimento da promessa. Sempre lembrando, Deus não demora, Deus não atrasa. Ele tem o horário dele certinho de fazer as coisas. Estou falando isso para mim, tá? Pela demora do cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão, registrada em Gênesis 15, de 2 a 4, que gerou nela e em Abrão muita ansiedade, o mal do século, né? Mas também o peso enorme das consequências geradas por sua esterilidade. Aí agora nós precisamos entender o contexto. Qual é o contexto? O contexto é o seguinte: a esterilidade na cultura judaica era considerada uma das maiores tragédias que poderiam acontecer a uma mulher, e com profundas implicações sociais, religiosas
e pessoais. Sarai estava sob uma pressão extrema, porque ela já estava numa idade muito avançada, né, onde as mulheres já não geravam mais filhos, e por conta disso, por conta desse status quo dela, né, de ser estéril, ela trazia sobre si todo um peso, não somente sobre ela, mas sobre Abrão também. No contexto patriarcal, prestem atenção nisso, onde a sobrevivência da família dependia da descendência, a infertilidade não era apenas um problema médico, mas uma questão de vergonha e exclusão. A sociedade, naquela época, vivia da terra, e era normal, natural, que os filhos que fossem gerados dentro de uma família participassem do esforço econômico da família, que era a terra, cultura. Só que não tinha filho, como é que faz? Né? Como é que continua isso? E isso aí já trazia um problema sério para a família. E as principais implicações da esterilidade feminina na antiguidade judaica incluíam, primeiro, um estigma social e vergonhoso, humilhação pública. A mulher estéril, ela vivia numa situação de humilhação constante perante a sociedade local. Mulheres inférteis sentiam profunda vergonha e eram frequentemente ridicularizadas ou consideradas inferiores. Isso era o estigma que a sociedade local impunha sobre a mulher infértil. Sarai vivia isso 24 horas por dia. Juízo divino. Olha só que coisa interessante. A esterilidade era popularmente vista como uma maldição ou punição de Deus. A crença de que a esterilidade era um sinal de desobediência ou falta de bênção divina, como mencionado em Deuteronômio 28, gerava isolamento. Então essas pessoas ficavam isoladas, elas não conseguiam viver na sua sociedade de forma plena, não somente por causa da vergonha que sentiam, mas por causa do estigma que era imposto a elas. Vamos analisando, vamos nos colocar no lugar de Sarai, ela vivendo todo esse histórico terrível, né? Vulnerabilidade. A mulher sem filhos estava em uma posição extremamente vulnerável, pois não tinha um herdeiro para cuidar dela na velhice. Esse histórico, tá, de pressão em cima de Sarai, isso foi numa crescente. E Abrão, ele não estava incólume em relação a isso, ou não estava, digamos assim, solto, como se isso não o incomodasse. Claro que o incomodava, porque todos os seus amigos, aqueles que compunham o seu clã, tinham famílias numerosas, e ele não tinha ninguém. Presta atenção nisso, irmãos. É um contexto de muito sofrimento. Não justifica, em modo algum, a ação dos dois, mas explica, tá, por que eles tomaram essa iniciativa. Né? Não foi do acaso, não foi porque, vamos fazer, pega minha escrava aí, está tudo certo. Abraão aceita o plano de Sarai. Abraão pressionado, presta atenção nessa palavra, pressionado, pela esposa e pelo tempo, porque ele já estava com quase 100 anos, né? Acabou aceitando a tentativa de ajudar o Senhor. E aqui nós precisamos entender uma coisa. Era costume da época. Era assim que funcionava. Isso era aceito na sociedade como certo. Né? A poligamia e o concubinato. A esterilidade justificava. Preste atenção, gente. Isso fazia parte, tá, dos costumes daquela época. A esterilidade justificava, em muitos casos, que o marido tomasse outra esposa ou se unisse a uma escrava para gerar descendentes. Não posso gerar filhos com a minha esposa legítima, mas vou gerar através das concubinas. O divórcio, segundo o Talmud, tá? Talmud agora, não era desse tempo,
mas logo depois ele explica um pouco sobre isso. Um homem era obrigado a ter filhos. Ele era obrigado. Isso era o que era imposto para ele. Se você se casava, você tinha que gerar filhos. Por quê, Cleiton? Por causa de Gênesis 1, 28, onde Deus dá ordem para o casal Adão e Eva, ele diz, crescei e multiplicai. Se a esposa não concebesse após 10 anos, preste atenção, se a esposa não concebesse após 10 anos, o marido tinha o direito ou até o dever de se divorciar dela. Olha como é que a coisa é complexa. A gente lê o texto bíblico, mas não sabe qual é o pano de fundo. Sarai estava no desespero só. O tempo dela, e aqui a palavra certa diz, ó, pressionado pela esposa e pelo tempo. Eles não tinham mais tempo. Então Deus leva esse casal ao extremo, coloca eles num momento de suas vidas em que eles não têm mais para onde ir. Não há solução aparente. Meu corpo está amortecido, o dela também. Como é que nós vamos gerar filhos agora? A herança também era uma coisa que impunha, impunha um certo valor, né? A ausência de herdeiros machos significava que a propriedade do marido passaria para parentes distantes, arruinando a linhagem física. Abraão, quando chega diante de Deus, e quando Deus faz a promessa para ele de um herdeiro, o que ele diz para Deus? O que ele fala para Deus? Ele diz para Deus o seguinte, eu não tenho filhos, eu não consegui gerar descendência, no entanto, já nomeei um herdeiro. Quem seria o herdeiro dele? E o empregado dele, o Damasceno Eliezer. Percebe? E Deus olha para ele e diz assim, não será ele, mas será um descendente das suas próprias entranhas. Você falar isso para um cara que ele já não vê mais porta aberta, onde não tem mais saída, e Deus faz isso com a gente, e tenho certeza absoluta aqui que cada um de nós já passou por essa experiência, de Deus te dar uma direção, de Deus prometer um livramento, de Deus prometer uma bênção, e você olha para as circunstâncias, né? E você não enxerga a porta. Meu Deus, como? De onde que vai vir essa solução? Como é que isso vai acontecer? Né? Quando falta tudo, você não tem dinheiro, né? Quando os recursos acabam e você não sabe o que você vai fazer, você tem filhos do seu lado pedindo as coisas, você não pode suprir essas demandas. E aí você começa a falar assim, mas como é que vai ser? Quando o desemprego bate na porta, as oportunidades terminam. Tenho certeza que todos vocês aqui já passaram por essa experiência. E Deus falava assim, eu vou fazer. Mas da onde, Senhor? Não é problema nosso, isso é com Deus. Ele que chama a realidade as coisas que não existem. Gênesis prova isso para nós. Ele chama as coisas que não existem e traz elas para a realidade. Deus é mestre nisso. Nós não temos condições de entender essas coisas. Eu e a minha mulher, Isabel, já passamos por muitas situações. Me lembro de muitas, mas tem uma aqui que realmente é especial para nós. Nós morávamos num imóvel que é o nosso imóvel hoje, mas não era nosso nessa época. E a gente tinha que sair dali. Já tinham dado a data da nossa saída. Vocês vão ter que sair até o dia tal. E eu não tinha muitos recursos na época, nem a Isabel também não. E nós tínhamos que preparar a nossa saída. E a gente começou a olhar, né? E aí a gente já estava querendo ir lá para a Pirambeira das Pirambeiras, porque os recursos não permitiam a gente ficar mais próximo da civilização, né? E aí o que acontece? Um belo dia, tá? Uma pessoa chegou para nós e falou assim, esse apartamento vai ser de vocês. Aí eu falei, mas como? Como vai ser? Eu não tenho esse dinheiro para poder pagar esse apartamento. Ah, mas ele vai ser de vocês. Irmãos, o apartamento veio para nós. E eu tenho o orgulho de dizer que eu não gastei nenhum dinheiro com a xerox da documentação. Uma moedinha sequer assim. Não, Cleiton, precisa de R$1 para tirar a xerox da identidade.
todo escriturado, RGI, todas as taxas pagas. O imóvel está lá, a escritura para quem quiser ver. Veio para a nossa mão porque Deus falou, vai ser de vocês. E eu simplesmente, como? De que maneira? Eu perguntava isso para Deus. E Deus, como se estivesse me falando, não é problema seu. Quando Deus te falar uma coisa, quando Deus te mostrar algo, obedeça. Porque os recursos vão vir dele. É ele que providencia. Não somos nós. Continuando aqui, irmãos. E só completando o raciocínio do ponto anterior, quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Irmãos, a gente precisa, e de uma vez por todas, somos cristãos maduros, e é por isso que existe uma escola bíblica dominical, é por isso que existe as igrejas, para poder ensinar o povo, tá? Como você deve proceder, de que maneira nós devemos andar. O fato é, queridos, que quando a gente não consegue enxergar as alternativas segundo os nossos olhos físicos, se a gente não consegue contemplar a solução na nossa frente, e volto a repetir, estou falando para mim, tá? Você tende a ficar ansioso, aflito, como se você tivesse que resolver o problema, como se você tivesse que construir algo. É você, tudo depende de você, e não é assim que funciona. Nós somos dependentes da graça divina, nós somos dependentes de Deus, nós somos dependentes do amor dele, somos filhos dele. Então é aquele negócio de chegar diante de Deus e falar assim, pai, não tem a menor chance de resolver isso, me ajuda, e Deus vai te dar direção. Não estou dizendo que você vai para a rede, e como sempre falo, deitar numa rede, debaixo de 2 palmeiras, com um copo de suco de laranja e deixar, Deus está resolvendo. Não é assim que funciona também. Mas Deus vai dar direção para que a forma como você vai agir, ela seja eficiente e produza os resultados devidos. Mas isso está na mão de Deus, irmãos. Como de costume, quando nós nos desviamos da vontade de Deus, não, deixa eu ajudar Deus aqui, é aquela promessa que Deus te deu, né? Vamos pegar aqui um exemplo bem fortuito, né? Assim, bem, mas não tão irreal. Uma promessa que Deus fala no seu coração, você está orando por uma pessoa que vai ser sua companheira, aquela que vai te acompanhar, e aí você ora, e Deus coloca no seu coração uma certeza de que Ele vai fazer isso na sua vida. E aí o que você faz? Nada da pessoa aparecer. Não aparece. Ela não está aqui, ela não está ali. E aí um belo dia você resolve dar o seu jeito. Tem que sair a campo. Deus vai me ajudar, né? Eu vou sair a campo para poder resolver essa questão. E aí acontece de você fazer aquilo que Deus não planejou para a sua vida. E aqui nós vemos muitas uniões, muitos casamentos, irmãos, que não dão certo hoje por conta dessa atitude apressada nossa. Tá bom? No caso aqui do casal, o que aconteceu? Agar zomba de Sarai. Abrão tomou sua serva e ela engravidou, e Agar se levantou contra sua senhora, zombando dela e menosprezando-a. O erro de Sarai trouxe para o seu lar, preste atenção nisso, o erro de Sarai trouxe para o seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e a dor. O texto sagrado diz assim, que está registrado em Gênesis 16, 4 e 5. E ele entrou em Agar e ela concebeu. E vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada aos seus olhos. E Sarai disse a Abrão, meu erro seja sobre ti. Eu dei a minha serva em teu seio, e quando ela viu que havia concebido, fui desprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ela joga um pouco da responsabilidade, e claro, como eu falei, Abrão, ele não estava incólume nessa situação, mas ela joga todo o peso da decisão que ela tomou em cima de Abrão.
O certo seria, como Abrão recebeu a promessa de Deus e como ele já tinha experimentado a fidelidade de Deus nesse período que ele já estava com ele, era para Abrão ter chegado para Sarai, minha querida, vamos aguardar. Deus tem seus planos, Deus tem suas maneiras, as suas formas, mas ele também foi pressionado pela esposa, como o texto diz, né? E como não estou isentando Abrão aqui da responsabilidade dele, porque ele tinha muita, principalmente como cabeça da casa, como chefe da família. Para podermos depositar a nossa fé nas promessas de Deus, é necessário, primeiramente, sabermos o que é e o que não é uma promessa de Deus na Bíblia. Essa é uma parte interessante que foi inserida dentro da lição, que eu achei bom trazer para os irmãos, porque isso é comum, acontece com qualquer um de nós. Eu mesmo já fiz muito isso aqui, tá? E o que é? Obviamente, se aplicarmos como promessa um versículo que de fato não é nenhuma promessa, então nossa fé estará deslocada e ficaremos desiludidos quando não virmos os resultados que esperamos. Entretanto, não ficaremos desapontados com a palavra de Deus se a interpretarmos corretamente e aplicarmos apenas os versículos que se constituem em promessas para nós hoje. É muito comum, amados. Deixa eu ver o que Deus está falando comigo hoje. O cara não tem a menor disposição de ter um período diário para estudar a palavra de Deus, para lê-la e estudá-la. Nem que seja por 15 minutos. Fazer isso de forma diária. Mas, no entanto, quando ele está numa situação difícil, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo aqui hoje. Aí ele abre a Bíblia, fecha o olho, né? Fecha o olho, abre a Bíblia e onde cair o texto, Deus está falando comigo. E aí nós vamos ver situações das... Eu estou falando de algo que eu fiz, pelo amor de Deus. Né? Aí você abre a Bíblia e cai lá num texto que Deus está falando comigo aqui. E Deus não está falando nada. O Carlos, certa vez, o pastor Carlos, trouxe aqui uma compreensão que eu achei muito interessante, quando ele fala assim, gente, o versículo está se referindo àquela pessoa, naquele dia, naquele lugar, naquele momento. Ponto final. Teve uma vez que eu abri o texto de Isaías 45. E eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Né? Te darei os tesouros da escuridade, as riquezas encobertas. Para quem que aquele Deus estava falando naquele momento? Para Ciro, rei da Pérsia. E aí você toma isso para você. Aí você fala, mas Cleito, será que não tem nenhum momento que Deus vai usar, vai nos tocar o coração? Eu creio que Deus, pelo menos é assim a forma que eu me entendo. Deus fala conosco através da sua palavra. É ali que ele fala. Por favor, irmãos, diante das mirabolantes circunstâncias que nós vivemos no mundo hoje, é muito perigoso você aceitar qualquer direção fora da palavra de Deus. Entende? Você quer não errar, você quer acertar, você quer fazer aquilo que Deus realmente quer que você faça, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Porque a direção vem de Deus. E Ele fala com a gente ali, exatamente ali. Então, se nós não estudamos a Bíblia, tá? Se nós não buscamos a orientação de Deus na sua palavra, nós estamos fadados, tá? A errar. E aí você pode botar em 90% de chance de erro. Porque estamos fora do padrão de Deus. Mas mesmo assim, você está ali na palavra, o cara não tem esse costume. Ele não estuda a Bíblia dele. A Bíblia fica lá empoeirada, largada lá na cabeceira da cama dele. Está lá do lado dele, mas ele nem pega essa palavra para poder lê-la. E aí o que acontece? Num momento de dificuldade, ó Deus, fala comigo. E aí abre um texto que não está fora do contexto, não é aquilo que Deus está querendo falar para ele.
Então a gente tem que tomar cuidados em relação a isso. E essa ressalva que o comentarista da lição faz, ela é importante, irmãos, porque isso é método de vida para muitos cristãos. E a gente acaba afundando por causa disso. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, nós lemos o seguinte: Estude para apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Você tem que entender o que a Bíblia diz. O que ela está dizendo para você? Você às vezes vai ler um texto da palavra que não tem nada a ver com a situação que você está passando. No entanto, se você estiver sob a orientação do Espírito Santo, Deus vai falar com você. Deus vai mostrar para você. É assim que funciona, irmãos. Outra coisa importante também sobre essas questões direcionais, tá? Você precisa tomar cuidado, porque quando você tem uma direção de Deus, é importante que você tenha uma pessoa ao seu lado, da sua confiança, e que tenha maturidade espiritual suficiente para poder compartilhar com você dessa visão. E que essa pessoa tenha as condições de ser o seu fiel da balança. Exemplo. Há uns 2 anos atrás, eu acho, não me lembro, estava queimando no meu coração de eu me mudar para Minas Gerais. Tá? Eu estava pensando seriamente em fazer isso, sair do Rio e ir para Minas. Porque na minha cabeça, Deus tem algo para mim em Minas Gerais. Gente, isso acontece com qualquer um. Só que é o seguinte, eu chego para Deus e digo, Senhor, eu não sei qual é a tua vontade nessa direção. E eu estava sendo pressionado para ir para lá. Havia algumas pessoas que estavam me pressionando a me mudar para Minas. E eu falei assim, Deus, o que eu faço? E Deus colocou no meu coração uma coisa fortíssima. A tua esposa é o teu fiel da balança. E olha, meus irmãos, minha mulher é ali, ó, pezinho no chão, as coisas têm que estar muito certinhas. Ela é diferente de mim, que sou aventureiro, mas ela não é. O negócio dela tem que ser ali, certinho. E para convencer a minha esposa de alguma coisa com esse teor, tem que vir Gabriel diante dela e falar ali bem forte, aí ela vai aceitar, entende? Então ela é assim. E foi no meu coração. Se a minha esposa não concordar, fica na tua. Deus não está falando. E realmente Deus não estava falando. Ponto final. Entende? É assim que tem que ser. Você tem que ter uma maneira, uma forma de você ter alguém que esteja fora do contexto da sua vida. Alguém que olhe para aquilo que você tem no seu coração, tá? E que seja o teu fiel na balança, porque o corpo de Cristo, ele funciona dessa maneira. É assim que funciona, tá? Uns falando com os outros. Vou orar com você por isso. Vou orar por você nesse sentido. E se nós nos cobrimos com esses princípios, irmãos, princípios, isso são princípios, você não erra. As promessas feitas a indivíduos específicos não foram formuladas com a intenção de ser válidas para todos os crentes. Preste atenção. O que foi falado para um personagem bíblico não quer dizer que aquilo que foi falado é válido, tá, para todos nós cristãos. Foi específico para aquele momento. Um exemplo disso é Gênesis 12:2. Quando Deus chega para Abrão e fala assim, e eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E a gente vê nos púlpitos textos como este, sendo lançados para o povo, dizendo, se aproprie, é a bênção de Deus para você. Gente, e a gente precisa, quando você estuda a Bíblia diariamente, você passa a entender que Deus fala contigo na sua palavra, mas Ele fala de uma maneira específica para você.
né? Essa promessa foi feita apenas a Abrão e não aos crentes em geral. Portanto, os crentes de hoje não devem considerá-la como uma promessa bíblica dirigida a eles. Ficou claro isso, irmãos? Hein? Que a gente tem que prestar atenção, tá? Quando você quer ouvir Deus, existem algumas regrinhas básicas, simples de se entender. Nada complicado demais. E se você se tornar um estudante da Bíblia, você vai começar a perceber isso. Vamos lá? Qual é o resumão aí dessa primeira parte do que estudamos? Abrão e Sarai tentaram ajudar a Deus, pois se deixaram vencer pela ansiedade. Havia uma pressão sobre eles, muito grande, extremamente grande, tá? Que forçou Sarai a ter essa atitude que era totalmente lícita naquele tempo, mas não era a vontade de Deus. Não era assim que funcionava. Mas ela se deixou vencer pela ansiedade. As consequências de agir por conta própria. E aí, irmãos, uma coisa que nós estamos sempre aprendendo nesta igreja, porque os 3 pastores aqui falam a mesma coisa sempre. Quebra um princípio, se prepare para as consequências. Quebrou um princípio, se prepare para as consequências. É a mesma coisa de você saltar de um prédio de 10 andares. Você vai chegar embaixo e vai ficar liquefeito, esborrachado. Tá? A aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E você salta lá de cima, e nessa velocidade, quando você chega no ponto final, você não resiste, seu corpo não suporta. Mas por quê? Porque o cara quebrou a lei da gravidade. Princípio físico. A mesma coisa aqui. Quando a gente quebra um princípio da palavra, e seja ele qual for, a Bíblia diz, princípio, honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. E você é um péssimo filho. Eu sou um péssimo filho. Não trato meu pai com honra, não trato a minha mãe com honra. A Bíblia diz, qual é a consequência? Os meus dias não se prolongarão nesta terra. Percebe? E isso vale para qualquer princípio. Tem uns que são mais graves. Quando há adultério, por exemplo, você quebrou o princípio da fidelidade. Lá no altar, né? Eu me comprometi com a minha esposa diante de Deus e um monte de gente atrás de mim vendo. E ali eu prometi para ela que eu seria só dela. E eu quebro esse princípio. As consequências vêm depois. E não é de todo momento você vê tragédias entre famílias onde o homem traiu sua esposa ou vice-versa, onde tem morte, assassinato, filhos que ficam sem pais. Consequências, irmãos. Aqui é a mesma coisa. As primeiras consequências foram a competição e a soberba. Olha só o que acontece. Há um conflito familiar tremendo, gerado pela impaciência de Abrão e de Sarai. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora, né? Fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe um mal-estar e trazendo confusão no clã. Se a coisa ficasse restrita, né, aquele núcleo familiar, mas a coisa vai para fora, né? Exacerba, fica atingindo pessoas que não têm nada a ver com a situação pela qual você está passando. E isso é importante nós entendermos, que nós temos que vigiar o tempo todo, a todo momento. Quando Jesus fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação, Jesus sabia o que estava falando. Ele sabia que a nossa natureza é uma natureza de impaciência. É uma natureza que nós estamos vivendo hoje um momento da geração instantânea, não é isso? Tudo é pá,
Você entra no aplicativo, já entra no banco, já resolve tudo que você tem que resolver. Você quer pagar uma conta, você aponta para o QR Code, tudo rápido, respostas rápidas. E somos condicionados a esse tipo de coisa, a esse tipo de clima. Agar, ela vendo que ficou grávida, ela começa a humilhar a serva dela. Atitude completamente equivocada, errada. Humilhar a senhora dela, perdão. Né? Desprezando-a. Outra coisa interessante também, que Agar acabou tendo que fugir. Sarai afligiu tanto Agar por conta desse desprezo que ela foge. E aí ela vai grávida, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Aqui nós temos uma liçãozinha interessante para nós aprendermos, né? Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã. E aí Agar e Sarai agiram erradamente. Uma agiu errada com a outra. As duas erraram. Tudo consequência de um ato impensado. Tudo consequência de você não ter dado crédito à voz de Deus, né? E podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Porque quando ela é pressionada por Sarai, ela foge da presença da sua senhora. E aí, o que acontece? Como sempre, né? Eu leio isso aqui, é como se eu visse a minha vida. No meio dos meus erros, dos meus desvios, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele entra em ação, porque Ele não vai deixar a gente cair no precipício. E isso, tudo em Deus é lindo, não é? Tudo em Deus é maravilhoso. Mas a misericórdia dEle é algo assim que não dá para a gente dimensionar. E aí o que acontece? Deus entra em ação naquele momento que Sarai está lá no deserto, está lá sem saber o que fazer, barriguda, sem suprimento nenhum, pronta para morrer. Mas ela está nessa condição porque ela também não se submeteu, porque ela abusou do direito que ela tinha. E aí Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade, como está registrado em Salmos 45:7. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai. Veja bem que quando o anjo chega para Agar, ele a qualifica. Agar, serva de Sarai. Lembrou ela que ela tinha uma ligação, uma responsabilidade, que ela devia algo, respeito à sua senhora. Então, Sarai, Agar, serva de Sarai, né? E ele perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Está em Gênesis 16, versículos 7 e 8. Então o anjo lhe falou: torna-te para a tua senhora. Presta atenção. Como é que Deus faz com a gente? Olha só, que coisa linda. Terrível para nós, né? Mas é lindo. A ajuda que Deus dá é essa. Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Lá no verso 9. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos e nos humilhar, pedir perdão, esperar que Deus venha agir em nosso favor. E às vezes nós vamos chegar em momentos da nossa vida difíceis, terríveis, onde as consequências do nosso erro já estão maiores do que a situação anterior em que nós estávamos. Quando você se submete
a Deus e você pega o teu bendito orgulho, ou maldito orgulho, e joga ele na lata do lixo e fala: Senhor, eu errei, eu fiz errado, meu Deus, eu não devia ter feito isso, me perdoa. O que eu tenho que fazer, ó Deus, para mudar essa situação? Em qual forma eu preciso me colocar para poder reverter essa situação? Muitas das vezes as consequências são tão drásticas, tão terríveis, que não existe uma reversão plena. Mas existe algo que pode ser feito para amenizar a situação. Mas é necessário que você, naquele momento, reconheça o teu erro. É necessário que eu reconheça onde eu falhei e esteja disposto a me submeter a Deus e fazer o que Ele te manda fazer. Quando já magoei muitas pessoas na minha vida e quando eu dei conta de mim, Deus foi claro comigo: você precisa voltar e resolver essas questões primeiro, antes de você continuar. É difícil voltar, irmãos. É difícil você chegar para a pessoa e dizer para ela: eu estava errado. O pensamento que eu tinha não era de Deus, não era correto. Eu agi na carne, eu peço o teu perdão. Peço que você me perdoe. Prestem atenção, irmãos, já aconteceu comigo inúmeras vezes. Então nós precisamos ter essa consciência que, no meio das consequências geradas pela nossa impaciência, Deus vai intervir. Porque Ele não vai querer que você caia no buraco. A gente só cai no buraco se nós quisermos, porque a intenção de Deus é te tirar dali. A intenção de Deus é te tirar dali. Muito bem. Vamos para a terceira e última parte do nosso estudo. E antes disso, o resumão aí dessa segunda parte: o agir por conta própria tem consequências ruins, por isso espere em Deus. Isso é uma coisa que tem que estar brilhando na nossa mente. O Deus que conduz a história. E é uma coisa interessante porque a história está na mão de Deus. É Ele quem decide, é Ele que move as peças. O tabuleiro de xadrez é Deus que está controlando. Não são os homens, não somos nós. Não somos nós que decidimos os rumos deste mundo ou os rumos da nossa vida. É Deus quem faz. Então o anjo chega para Agar e diz para ela: o anjo declarou que o nome do menino seria Ismael, que é Deus ouviu. E Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor, porque, inclusive, aquele poço, ele passa a ter uma conotação, um marco ali para Agar, o poço onde ela estava próximo, e Deus me ouviu, Deus me escutou, porque Ele sempre nos ouve, irmãos. Deus está sempre pronto a nos ouvir, sempre, sempre. Tá? Se há um contato que é imediato, sabe, mais rápido do que a velocidade da luz, é quando você bota o teu joelho no chão e fala: Pai. Aí na mesma hora Deus inclina os seus ouvidos. Isso é imediato. É a comunicação mais rápida que existe. Agar chama Deus de: Tu és Deus que me vê. Surpresa por ter sobrevivido a um encontro com o divino e destacando que ele vê o sofrimento, a solidão e a dor de quem se sente invisível. Quem estava dando importância a Agar naquele momento? Ninguém, irmãos. Ninguém. Desprezada pela serva, pela sua senhora, Sarai, onde o próprio Abrão chega para ela, para Sarai e diz: ó, faz com ela o que você quiser fazer. Isso é problema teu, você resolve. Dá teu jeito. E o que você fizer tem a minha aprovação. Em Gênesis 16:13 diz assim: ela invocou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Pois ela disse: não olhei para eu também, para aquele que me vê? Ela tinha essa consciência porque Deus respondeu ela naquele momento de maior aflição que ela estava vivendo. Agora sim, o 2.
Ismael não era filho que Deus prometera. Nada foge aos cuidados de Deus, e Deus fez de Ismael uma grande nação. Uma coisa interessante, irmãos, é que Deus tem um projeto e um plano para nós. Aí a gente faz o desvio, mas o desvio que nós fazemos não é um projeto de Deus. No caso do casal aqui em questão, tá, foi o filho da tentativa humana. Ismael nasceu da impaciência de Abrão e Sara, que tentaram cumprir a promessa de Deus através de um método humano, muito comum entre nós. Ter um filho através da serva, contudo, ele intervém diretamente para realizar seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa Isaque iria nascer. Já estava escrito, irmãos, ia nascer com um camarada com 100 anos de idade, com a mulher com 90 não sei quanto, entende? Com os dois fisicamente incapazes de gerar qualquer filho, mas foi o momento que Deus escolheu. Então ia acontecer de qualquer jeito. E aconteceu. Abrão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Eles tentaram dar o jeitinho brasileiro, né? De fazer as coisas segundo, aquilo que eles achavam que era certo. Porque o que foi feito, irmãos, tem que ficar claro. Era lícito, não tinha nada de errado no procedimento, mas não era a vontade de Deus, não era aquilo que Deus planejou. Então vamos lá, o terceiro ponto, o cuidado de Deus em todo o tempo. Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa desapercebido e que o Senhor vela pelos que sofrem. Deus não está alheio ao nosso sofrimento. É comum, e eu já fiz isso várias vezes, Deus, o Senhor ficou surdo. Não foi só eu, Davi fez a mesma coisa, né? O Senhor não me escuta mais, o céu está de bronze, minha oração não passa do teto. Deus está ouvindo aquelas abobrinhas todas que nós falamos, mas Ele conhece a nossa sorte, é que Ele sabe de que a gente é feito, né? Essa é a nossa sorte, né? Um mero pedaço de lama, né? O caco entre os cacos falando com aquele que é o fazedor da obra. Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa desapercebido aos seus olhos e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Nos momentos difíceis que Abrão, Sarai e Agar estavam enfrentando e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar, confiar em Deus. E aí, queridos, uma coisa muito importante, Filipenses 4, 6 e 7, esse texto, irmãos, ele é fundamental para o nosso entendimento. Nós precisamos ter esse texto na nossa mente 24 horas por dia. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Agora, a parte 2 deste verso. Muito importante isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. A paz de Deus, quando estamos dentro da vontade de Deus, quando estamos fazendo exatamente o que Ele quer, cumprindo em obediência a visão que Ele nos deu, a paz de Deus vai habitar no nosso coração. Esse é o sinal, irmãos. Se você está fazendo algo e a paz de Deus não está ali, então é melhor você reveja, porque quando é de Deus, aquela paz inunda seu interior. Outra coisa também, precisamos estar buscando a sua força, está em Efésios 3,16, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. A força vem de Deus. Filipenses 4:11 também e 12 diz assim: não digo isto como por necessidade. Agora olha o que Paulo diz: porque eu já aprendi. Você aprende isso, irmãos. Muitas das vezes, na maioria esmagadora delas, aprendemos no tapa.
é no chicote, é na vara de Deus. Porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado, sei também como ter abundância em todo lugar e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. E aí, muita gente pega esse versículo 13 e tira do contexto. Posso qualquer coisa naquele que me fortalece. Não é isso que o texto está dizendo. Quando você tem a compreensão que Paulo teve, ele aprendeu a ficar sob as provações da vida e ficar contente nelas. Então ele diz, eu posso fazer isso, porque é Deus que me fortalece. É Deus que me dá a força para passar por cima dessas situações. Finalizando, queridos, Deus é soberano e Ele conduz a história. Apesar dos nossos desvios, e Deus, Ele retorna para o ponto certo. A conclusão é, meus queridos, Deus não precisa de atalho ou de ajuda humana para que seus planos se cumpram. Eles vão acontecer apesar de nós. Apesar de nós. Vamos revisar? Segunda lição, o que Deus usa para forjar o nosso caráter. A resposta é, o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. É nessa fornalha aí, meus irmãos, que a gente vai passar. Para que o nosso caráter esteja aprumado. O que acontece quando deixamos a impaciência tomar conta do nosso? Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Segundo Salmo 40, verso 1, todo mundo conhece. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. A gente declara isso assim de boca aberta aí. Mas aqui não funciona, e muito menos aqui. Muito bonito. Recita o versículo, aí, Salmo 41. Devemos esperar com paciência no Senhor. Nós temos que esperar. Há um momento certo de Deus agir. O momento certo para Sarai e Abrão era quando eles estivessem bem velhinhos, bem caquéticos, andando de muleta. Era nessa hora que a bênção aconteceria. 4. Quais foram as primeiras consequências do erro de Sarai? Foram várias, mas aí nós temos. As primeiras consequências foram a competição e a soberba. Como deveria se chamar o filho de Abraão com Agar e qual o significado do seu nome? Ismael foi o nome que Deus disse que ele tinha que ter. E o significado do nome de Ismael é Deus ouviu. Amém, queridos? Essa é a nossa lição de hoje. Vamos guardar isso no nosso coração e procurarmos ouvir Deus sem ajudá-lo. Amém? Fiquem com Jesus.